O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Experiência é vida em contínuo dinamismo, atuando por todas as dimensões. Vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. Intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística que exemplifica e permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Nós estudamos algumas frações diminutas do ensino universal dos espíritos. A partir desse programa, eu gostaria de fazer caminhos dentro das obras deixadas como heranças pelo nobre Hippolyte Léon Denis Rivail, pseudônimo Allan Kardec. Na realidade, Allan Kardec vivera 260 anos, mais ou menos, antes de Jesus, como um druida. Segundo Carlos Bacelli, em sua obra, mais tarde ele encarna outra vez. Para ele, reencarna como João, o evangelista. Mais tarde ainda, ele retorna ao cenário como Francisco de Assis. Mais tarde, Jan Hus. Só então, Hippolyte Léon Denis Rivail. E para Carlos Bacelli, ainda retorna como Francisco Cândido Xavier. Para outros, como Nelson Moraes, retornara também, que ele sugere, como Einstein ou Albert Einstein. Para outros, como Pietro Ubaldi. Eu sei, como está no filme O Pequeno Buda, que é possível uma consciência animar três corpos, ou três personalidades simultâneas. Ou seja, um único espírito, conforme nós colocamos em nosso livro, no capítulo 5, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Um único espírito, dependendo da sua hierarquia, ele pode animar vários corpos. Ou, ao mesmo tempo, vários espíritos se unirem para animar um só corpo. No caso do Cristo, governador supremo do planeta Terra, ele está encarnado em cada um de nós. Ele é a consciência que ilumina e direciona as nossas consciências. Então, essa consciência máter nutre e norteia as nossas consciências. Nele existimos. Somos expressões desse Cristo, cujo Jesus que conhecemos não é o Cristo, veio do. Isso mesmo, não se assuste. Isso é um dos maiores teólogos que eu conheço em toda a teologia que já estudamos, chamado Carlos Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho. Tem 8 volumes. Lamentavelmente, não achamos em livros para comprar, mas achamos gratuitamente o PDF na internet. Então, lá ele narra que Cristo é o governador supremo do planeta Terra. Jesus é uma fração desse Cristo, como se fosse um médium entre ele e a nossa realidade. Porque ele veio dizer a nós, quando incorpora, quando esse Cristo por meio dele se expressa, dizer mais ou menos estas máximas. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Sigam-me vós, e assim sucessivamente. Como bem também definiu Paulo de Tarso, siga-me vós, porque eu já sou igual a ele, sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. De modo que, sabendo dessas realidades,
E na questão 625 da obra O Livro dos Espíritos, ele é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Assim vos dizia aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. E assim sucessivamente. Então agora, esse missionário do Cristo, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, como bem definiu Allan Kardec, ou melhor, como bem definiu Emmanuel na obra Caminho da Luz, falando de Allan Kardec. E ao mesmo tempo, para colocar um pouco de lenha a mais nessa fogueira, você percebe que dentro do nome de Hippolyte Léon Denis Zard Rivail. Percebeu? Por que o nome de Leon Denis está dentro do nome de Hippolyte Léon Denis Zard Rivail? E Leon Denis vivera com Jan Hus, com o nome de Jerônimo de Praga. Está sentado, respira fundo agora. E aí volta como Leon Denis, que conheceu o seu mestre com 18 anos de idade, conheceu o Livro dos Espíritos e, consequentemente, o próprio Kardec. Só que a diferença é, se é a reencarnação de Jerônimo de Praga, Leon Denis, então Jerônimo de Praga não existe mais, como nós falamos em programas anteriores. Só que Jerônimo de Praga foi o mentor de Leon Denis durante 50 anos. Então eu posso viver uma experiência como uma árvore e quando me tornar árvore, espírito consciente, como foi Leon Denis, que para não negar o Cristo e nem a mensagem de Jan Hus, como Jerônimo de Praga, Jan Hus, para não negar o Cristo, foi queimado vivo. Leon Denis, para não negar ambos, foi queimado também, mas como Jerônimo de Praga. E agora volta uma fração do Jerônimo de Praga, que é o que nós conhecemos como Leon Denis. Por isso que eu falo tranquilamente, Allan Kardec pode ter encarnado como Albert Einstein e deu continuidade. Se analisarmos a obra de Einstein, é a continuidade da obra de Kardec. Tranquilamente pode ter encarnado como Pietro Baldi, a quarta revelação, acrescenta mais um ponto neste conto, a obra de Pietro Baldi. E, ao mesmo tempo, alguém para dar continuidade ao que Kardec havia preparado e escreveu mais de 500 obras, que é o caso de Chico Xavier, para divulgar o ensino universal dos Espíritos. O que menos importa é se você acredita nisso. Eu tenho certeza que essas três personagens são frações da consciência Hippolyte Léon Denis Zard Rivail. Não de Allan Kardec, porque Hippolyte é uma fração de Jan Hus, que é uma fração de Francisco de Assis, que é uma fração de João Evangelista, que é uma fração de Allan Kardec. E Allan Kardec é esse gigante que abraça todos esses personagens e um tanto mais, e por isso realiza esta obra imensurável. A ponto de, num dos congressos espíritas brasileiros, no qual Kardec foi convidado a presidir, está muito claro na mensagem de um dos luminares, que me parece Bezerra de Menezes. Ele retorna ao orbe terrestre para não mais sair daqui enquanto não concretizar o mundo de regeneração. Então, alguém que retornou ao orbe terrestre, no mínimo, é um extraterreno. Então, esse espírito vem de muito longe por amor ao Cristo, por amor a nós. Então agora, se eu tenho quase a idade do universo como espírito, e na obra O Livro dos Espíritos, na questão 455, como eu disse, quando eu afasto a minha alma do meu corpo, eu olho para um lado, vejo o meu espírito. E o mais interessante é que nessa questão, e em outras obras de Kardec, quando esta alma afasta do corpo, ela adquire a emancipação do corpo. O corpo perde a sua influência sobre ela. E, ao mesmo tempo, quando ela aproxima do espírito, da sua consciência, do seu todo, ela enxerga o interior dos músculos, o interior de suas células.
Imagine a cena. Pensa que é só Superman que tem óleo de raio-x? Não. Nós também somos super-homens, na essência consciencial da qual proviemos. De modo que, se estudarmos de fato a nossa realidade como seres imortais, veremos, como está na questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E agora saímos dessa questão que está na terceira parte da obra e vamos para a obra que estuda, que começa a decodificar essa questão que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Então, outra vez falou da vontade, mas em ambas as obras não explicou o que é a vontade. Mas Leon Denis, o pupilo de Jan Hus, como Jerônimo de Praga, e agora o pupilo de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, na obra, tanto no problema do ser, do destino e da dor, quanto em Depois da Morte, a vontade é a onipotência do espírito, agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Isso se lê nos originais. Mas o fundo é esse, o que está nessa obra. Podemos dizer que é a essência da individualidade, atuando sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Com a vontade, segundo o autor, podemos vencer qualquer situação, inclusive a morte. Para Joana de Ângeles, a vontade está a serviço da consciência profunda. É o Cristo em nós, o eu superior. Então ela faz o intermediário entre a mente, da qual ela é a gerente, segundo Emmanuel, e está a serviço da consciência profunda. Na sua imensa complexidade, o espírito, a individualidade, expressa-se através do eu superior, que é a vontade, que é o Cristo em nós. E enquanto a vontade não abraçar a mente, Miramês, horizontes da mente, e transformar-se em pensamentos, em ideias, em ação, nada haverá. Porque nós sabemos que é a vontade que gesta os pensamentos, assim como a oração. E a oração, de alguma forma, nasce das fontes da minha alma, mas vai incorporar-se a minha vontade nesta vontade que é o Cristo em mim. E juntos vamos à consciência e voltamos de lá para cá, iluminando-nos de dentro para fora, sobre as frequências da intuição, e quando chegamos na mente, o resultado ou a resultante é a nossa capacidade criativa, que nós chamamos de pensamento. De modo que, se nesta questão 909 dá esse roteiro, e o que nos causa o sofrimento são essas más inclinações, que segundo a Revista Espírita de dezembro de 1862, pior do que os maus espíritos são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. Então, se eu quiser curar-me das más inclinações, a minha vontade. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim. E é o que vemos no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem só permanece vicioso porque assim o quer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. E temos um roteiro para fazermos isso, que é a questão 918, que fala do verdadeiro homem de bem. No primeiro parágrafo, com um adendo a mais no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição também chamada do homem de bem, lá apenas como a nota de rodapé da questão 918. No Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não o que conhece. É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, que por sinal é a 10ª lei moral da terceira parte do Livro dos Espíritos, as quais o Evangelho segundo o Espiritismo estuda.
E essa 10ª lei morais foi uma sugestão de Allan Kardec, segundo Joana de Anjos, na obra No Rumo da Felicidade. Foi ele que sugeriu essa 10ª lei para sintetizar a lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade. Justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência. Como que eu posso interrogar a consciência se eu não sei o que é? Agora já temos a noção do que é. E sabemos também esta lei. Para ver se não violou essa lei, se não fez o mal. Para não fazer o mal, é fácil. Mas não basta não fazer o mal. E se fez todo o bem que podia. Se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil. Essa negligência é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo parágrafo, mas não tem no Livro dos Espíritos. Aqui tem um adendo a mais. Se ninguém tem o que queixar-se dele, se fez a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. Se cumprirmos essa pauta, não erraremos o caminho. Não tem como não dar certo. E na questão 919, há um meio prático, como se não tivesse falado na questão 909, 918. Para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Então, se não entendeu a 909, não entendeu a 918, então conhece-te a ti mesmo. Mas como se ele falasse, como fazer isso? Aí Santo Agostinho fala, faça como eu fiz, questão 919a. Durante a minha vida, todas as noites eu passava em revista a minha consciência. Então eu via o que eu fiz durante o dia, o que não consegui, o que comecei, o que aperfeiçoei, o que eu não consegui, para que no outro dia eu desse continuidade. E aquilo que eu reprovasse no outro, não tinha como reprovar em mim, porque eu estava fazendo um exame de consciência. Se o outro faz, está errado. Se eu faço, está certo. Não tem 2 pesos, 2 medidas. Por isso que o estudo dessa doutrina que ilumina as consciências com saber, para que essas consciências se libertem pelo reto viver. E nós vamos enxergando nas demais obras coisas formidáveis, como no Livro dos Médiuns, na sequência da questão também falando de vontade, se eu usar a vontade convenientemente, eu posso criar átomos, transformá-los em alimentos e em medicamentos. Ou seja, eu posso processar a autocura. Agora eu sei criar os átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos, pelo uso conveniente da minha vontade. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda na pauta, essa vontade dirigida para o bem. Eu vou arrepanhar uma porção de fluidos, qualificá-los e realizar verdadeiros prodígios. Que na obra O Céu e o Inferno, a oração, porque isso que nós estamos fazendo é uma oração, é uma magnetização, por meio da qual eu posso interagir perispiritualmente com o ser que sofre, porque ele estava falando dos desencarnados, desagregar a energia que o perturba, como se repatriasse esse energismo para outro cenário na natureza, e agora o fulano já está desencarnado, o espírito. E ele fala, evoque o espírito do indivíduo. Como que eu posso evocar se eu acredito que ele reencarnou e não encarnou uma fração? Então, se eu sei que é uma fração, ali desencarnado está uma fração que acabou de desencarnar. Eu evoco o seu eu, o seu todo, e com palavras bem conduzidas, amorosas, eu vou levar a fração ao arrependimento e, com certeza, a partir dali, ela seguir a sua própria consciência. De modo que na obra a Gênese, com a vontade, com o pensamento, agora com o conhecimento de causa e com as virtudes para enriquecer os fluidos, eu vou construir moléculas saudáveis e usar essas moléculas saudáveis para consertar algo que está perturbado no meu organismo físico. Então não é tão difícil.
se estudarmos com afinco a doutrina dos Espíritos, onde, na questão 628 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca: há em tudo germes de grandes verdades. Na questão 222 dessa obra, eu não me canso de esforçar para provar que essa doutrina existe desde a mais alta antiguidade. No item 6 da conclusão dessa mesma obra, não é obra de um homem, existe desde a criação. E na questão 145 da mesma obra, a doutrina dos Espíritos é eterna. Então, Buda já falava da doutrina dos Espíritos. Confúcio, Lao Tse, Hermes Trismegistus, Zoroastro, todos esses luminares. Porque se existe desde a criação, todos esses luminares nos deram conhecer germes dessa grande verdade. E agora, Allan Kardec procurou, como ele próprio narra na Revista Espírita, parece que foi reservado à nossa época juntar fragmentos que estavam esparsos. Porque a doutrina não existe por completa em parte alguma, mas existe em todas as partes. E no capítulo 6, sobre a regência do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, como está no Livro dos Médiuns, a mesma mensagem está assinada por Jesus de Nazaré. E no capítulo 6, a mesma mensagem transplantada para cá, assinada pelo Espírito de verdade, assim como o capítulo 6 inteiro. Reuniu o bem esparso em toda a humanidade num feixe, que é o que chamou de Espiritismo. Venho como antigamente vim entre os filhos transviados de Israel. Pode imaginar o próprio Cristo ou, segundo Carlos Bacelli, João o Batista. Isso não invalida a pauta. De modo que ele prometeu nos enviar um outro Consolador, o Espírito da Verdade. Então nos enviou uma falange de espíritos para falar em seu nome, cujo espírito líder, a consciência da falange, o próprio Jesus. De modo que se estivermos disponíveis ou dispostos a estudar a partir da obra de Allan Kardec, depois Leon Denis como apóstolo do Espiritismo, Gabriel Delany, Alexandre Aksakoff, Hebe Sajan, Ernesto Bozano, Camille Flammarion e vários outros como Gustave Gelei, de sua época, e até chegar aos dias atuais com Emmanuel, Joana de Anjos, André Luiz e tantos outros, vamos compreendendo que a cada segundo chegam novas informações. É uma doutrina viva, no dizer de Leon Denis. Ela progride por evolução, conforme está em O Problema do Ser, o Destino e da Dor. Ou na própria Gênese, no capítulo 5, no capítulo 1, no item 55. O Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia transformada em verdades práticas. Se assim não fizer, ele se suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina que progride por evolução. Se a ciência lhe demonstrar que ele está equivocado em um ponto, ele modifica esse ponto. Se ela trouxer novas revelações, ele as aceita. As aceitam porque, diante de fato, não existem argumentos. De modo que, se você quiser estudar conosco, começar por uma síntese mais fácil, nós tentamos fazer isso nesta obra, não só as obras trazidas por Allan Kardec, mas também por Leon Denis, por a maioria desses luminares, tem mais de 200 autores nesta obra, sendo que estudamos mais de 1.700 obras para configurá-la. O site despertardaconsciência.com.br está à sua disposição. Além da nossa loja virtual, na qual você pode adquirir o livro para estudar, para o seu grupo de estudo. Lá tem os links para as nossas redes sociais, os aplicativos para o acesso à TV Web, a própria página da TV Web. Tem o WhatsApp 2 para tirar dúvidas, e-mails, telefones fixos. Você vai achar lá no nosso sítio uma infinidade de coisas. A distribuição oficial ou distribuidor oficial é a Mega Livros,
site megalivros.com.br. Você pode comprar por atacado e no site também pode adquirir a varejo também. Tudo que você compra no site O Despertar da Consciência, todo o montante dos recursos vem para o projeto. Qualquer outro site, sem desmerecer a Mega Livro e nenhum dos distribuidores, nós temos que dividir o pão. Dividir o pão com eles. E assim, agradecemos todos os nossos parceiros, a TV Web Frutal, Web Rádio Portal da Luz, Portal Espiritismo Andradina, TVC de Três Lagoas e todos os demais que se chegarem, a você, telespectador, que é a causa do nosso existir, a você que se inscreveu em nosso canal, a você que deseja escrever, a você que já está compartilhando os vídeos, a tudo e a todos os seres que nos ajudam de uma forma direta ou indireta nesta pauta iluminativa, a nossa gratidão profunda. Rogo a Deus nesse instante divino que nos abençoe e multiplique milhões de vezes cada gesto de cada um que nos auxilia. Os patrocinadores do programa, como a Alvorada Veículos em Três Lagoas, a Matsumoto Imóveis em Três Lagoas, o Hotel Del Príncipe em Marabá, a Pousada Colonial em São Luís do Maranhão, Pousada Colonial é o Hotel Del Príncipe, José Benedito é o seu agente, Márcio, Bruno e Vanderlei, Alvorada Veículos, Ana Helena Matsumoto é a da Matsumoto Imóveis. E assim, Deus nos abençoe com muita luz, com muita paz, que multiplique milhões de vezes quem faz a doação mensal, quem faz a doação esporádica no nosso site, quem nos ajuda de uma forma ou de outra com as suas vibrações amorosas, a tudo e a todos os seres, onde quer que se encontrem. Deus nos abençoe, o Cristo nos ilumine, que os benfeitores nos amparem, os elementais nos sustentem e que nós possamos contribuir para o pensamento na verdade do Cristo. Sentir a verdade que estamos pensando, falar a verdade que estamos sentindo e viver a verdade que estamos falando. Grande abraço, muita paz.